A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé. Eu creio que você está aqui porque você quer viver um novo tempo em sua vida. Então, antes de nós entrarmos nesta mensagem de hoje, eu preciso te fazer uma pergunta. E se o maior obstáculo para o seu novo tempo não fosse o diabo? E se o maior obstáculo para o seu novo tempo não fosse as circunstâncias? Mas se o maior obstáculo para o seu novo tempo fosse a sua resistência ao processo de Deus? Todos querem, amados, viver um novo ciclo. Todos querem experimentar crescimento e colher grandes frutos. Mas a grande verdade é que poucos estão dispostos a passar por uma coisa que nós chamamos a poda. Passar pelo processo, passar pela forja. Deus quer te preparar para uma grande colheita na tua vida. Então hoje você vai descobrir porque Deus não está tirando algo de você para enfraquecê-lo, mas para fazê-lo frutificar muito mais. Fique conosco até o final, porque esta palavra com certeza pode trazer uma transformação poderosa na tua vida, amém? E te conduzir a passos que você ainda nunca viveu, porque você está na escola de valentes da fé. E eu te digo que Deus poda quem Ele ama. Um novo ciclo, amados, ele não vai exigir apenas a sua fé. Um novo ciclo, ele vai exigir a sua disposição para a poda. Porque, amados, o propósito de Deus não é o nosso conforto. O propósito maior de Deus são os nossos frutos. Nós estamos ministrando, desde o começo do ano, uma série a qual nós intitulamos Um Novo Tempo Começa em Você. Não sei se você caminhou conosco, tem caminhado conosco, e todas as mensagens que nós temos ministrado aqui, elas estão envolvidas nessa série. Então nós falamos sobre encerrar ciclos, nós falamos sobre reposicionamento de mente e fé, nós falamos sobre ativar propósito e ativar autoridade, e avançar com decisão. Nós falamos sobre isso. E hoje nós queremos mergulhar em uma verdade desafiadora para a nossa vida, mas uma verdade essencial para o nosso avanço para um novo tempo, para um novo ciclo. Hoje eu quero compartilhar sobre essa necessidade da poda. Porque, queridos, para que haja um novo, Deus vai tratar com a gente, porque tem coisa que bloqueia, tem coisa que paralisa. E hoje é a nossa 11ª ministração debaixo dessa série. Então, prepara o teu coração, porque o novo tempo de frutificação exige que você submeta ao manejo do Pai. Vamos juntos mergulhar nesse tempo de edificação para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15. Jesus Cristo ele está no seu discipulado com os seus discípulos e ele fala sobre a videira e o ramo. Temos uma lição poderosa para as nossas vidas no dia de hoje. Ele declara assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Aleluia. E ele poda, diz o texto, continuando, para que dê mais fruto ainda. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você abre teu coração, como costumo dizer, resistência zero ao Espírito Santo para ele falar a você. Deus, ele é o Pai. Ele é o lavrador. E ele tem um propósito para cada ramo. E o propósito para cada ramo é dar fruto. Quero desde já pedir perdão pelos barulhos externos. Hoje a vizinhança está bem barulhenta, mas não deixa que isso te atrapalhe a essência da mensagem.
A pergunta que você precisa fazer hoje é: eu estou disposta a aceitar o manejo do lavrador para que eu possa dar mais fruto? Deixa o teu comentário aqui. Eu estou disposta a deixar o lavrador trabalhar na minha vida. Amém? Deixa esse comentário assim: Senhor, trabalha em mim para ficar melhor. Amém, amados? Bom, vamos prosseguir. Deus, ele muda destinos através de corações que submetem o quê? Ao trabalhar dele. Deus muda história através de corações que permitem ele fazer todo o manejo. E é o processo de manejo na nossa vida que muitas vezes nós não permitimos Deus trabalhar, Deus agir, nós não entendemos as maneiras de Deus, essa é a grande verdade. Mas o que eu vejo é que todos nós precisamos passar por um processo de poda, ou seja, tirar aquilo que há em nós que não convém, tirar aquilo que há em nós que não permite que a gente produza bons frutos, tirar aquilo que atrapalha. Isso é a poda. Deus está trabalhando na nossa vida para chegarmos a uma estatura de varão perfeito. Se a Bíblia fala que dá para chegar a uma estatura de varão perfeito, é porque dá para chegar, porque eu creio nas Sagradas Escrituras. Você crê nas Sagradas Escrituras? Então declara: eu creio nas Sagradas Escrituras. Comente: eu creio nas Sagradas Escrituras. Poda não é rejeição. Poda é amor. Poda é cuidado. É capacitação para dar mais frutos. Pense na vida de um agricultor experiente. Ele não poda a árvore que não dá fruto. Ele simplesmente corta essa árvore. Ele tem o trabalho. Ele gasta tempo, se eu posso falar assim, gasta tempo. Para quê? Para cuidar, para podar justamente o quê? Aquela árvore que já dão fruto. Porque, querido, o que eu preciso entender? Nós precisamos dar algum tipo de fruto. É impossível que um filho de Deus não produza frutos. Pelo menos um fruto nós temos que dar. E o agricultor, ele sabe que a única forma de garantir uma colheita ainda mais abundante é melhorar a qualidade no fruto. E Deus quer que nós tenhamos a estatura do Filho dele. Então ele está trabalhando em nós. E o que é a poda para um agricultor? A poda, ela remove aquilo que é desnecessário dentro da relação na videira. A poda, ela retira os galhos secos, texto que diz aí em João capítulo 15, verso 2, ela retira os ramos que consomem energia, mas não produzem. Na nossa vida, isso também pode se apresentar, amado. Existem ramos na nossa vida que não reproduzem. Eles só geram gastos de energia. E talvez você me pergunte assim: então, pastor William, Deus ele está trabalhando na minha vida, e às vezes eu passo por algumas dificuldades e eu não consigo avançar para o novo ciclo, eu não consigo alcançar um tempo melhor na minha vida, porque existem ramos que estão sendo como sanguessuga das minhas energias, me impedindo de ir mais adiante. É isso que eu quero te dizer. É essa mensagem que eu entendo que Deus quer trazer ao nosso coração. E aí você me pergunta assim: pastor, quais são esses ramos que precisam ser podados? O primeiro ramo que eu quero te dizer que são os hábitos antigos. São aqueles que nos desgastam, aqueles que nos afastam de Deus, aqueles que nos impedem o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Eles nos sufocam. Os hábitos antigos não deixam romper para o novo. O segundo ramo que precisa ser cortado são aqueles relacionamentos tóxicos. Uau!
o que é relacionamento tóxico? São pessoas ou laços que, mesmo sendo às vezes familiares, nos puxam para baixo, nos desviam do propósito, nos desanimam. Aquelas palavras do pessimista e não do otimista, em que nada vai dar certo, não funciona, você não é capaz. Cuidado com os relacionamentos tóxicos na tua vida que tentam te paralisar para você chegar naquilo que Deus tem sonhado para você. Outro tipo de ramo que às vezes nós temos que remover são ramos desnecessários, são as prioridades desalinhadas. Nós temos muitas prioridades. Uau! Faça uma lista aí no dia de hoje, aí, quais são as suas prioridades. Mas o que a gente precisa fazer? Existem prioridades e existem prioridade de prioridade. E aí, quando a gente não alinha bem essas prioridades, nós vamos ter o quê? Coisas que roubam o nosso tempo. Nós vamos ter coisas que vão roubar a nossa energia, coisas que vão roubar o nosso foco, coisas que vão realmente roubar aquilo que verdadeiramente importa para Deus. Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o texto vai falar assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixar o embaraço, deixar o pecado, essas coisas nós precisamos cortar. Pecado e embaraço precisam ser cortados. E é isso que eu preciso entender. Quais são os ramos na minha vida que são necessários ser removidos para que eu dê mais fruto? Eu preciso passar pelo processo da poda. Quando a gente passa pelo processo da poda, a segunda coisa que eu quero te dizer é que ela vai direcionar a nossa energia. Quando um ramo é cortado, a energia, né, que passaria para aquele ramo, ela passa para um outro ramo que vai produzir mais. Ao a gente passar por esse processo da poda, ou seja, ao cortar o que é desnecessário da energia da videira, né? E essa videira para mim é Cristo, ou seja, aquilo que me atrapalha essa maior intimidade com Cristo, aquilo que me atrapalha o meu relacionamento profundo com Cristo. Então, quando eu podo isso que me atrapalha, toda essa energia que estava sendo focada em coisas que não produziam fruto na minha vida, ela passa a ser direcionada realmente para aquilo que produz fruto. Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, ele declara assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A vitalidade do ramo, ela vem de Cristo. E ela é direcionada pelo Pai. O Pai quer que a gente esteja ligado a Cristo. Só que no nosso dia a dia, amados, o que a gente vê, muitas coisas estão sendo para nós como instrumentos para nos desfocar de Cristo, nos desligar de Cristo. Então, muitas vezes, a dor da poda é a dor de ver o quê? Deus redirecionando nossa energia para o seu propósito, para o propósito central dele. E quando Deus começa a tratar na nossa vida e tirando algumas coisas da nossa vida, ou seja, nos podando, Ele está nos livrando de distrações que parecem boas, mas
que não são o melhor dele para nossas vidas. Eu não estou falando de coisas ruins, tem muita distração aí que parecem boas demais para nós, mas não convém para nós. E a terceira coisa no nosso discipulado, hoje bem dinâmico, eu quero falar sobre essa relação do propósito da poda. O propósito da poda, o propósito do trabalhar de Deus na tua vida, na nossa vida, é para que a gente dê mais fruto. Deus, ele não poda, ele não trabalha na nossa vida por crueldade, não. Deus, ele poda por amor. E ele poda por um propósito glorioso. Ele quer que você dê o quê? Mais fruto. Então, se nós olharmos para a poda ela é um investimento no seu futuro. A poda ela é um investimento na sua produtividade espiritual. A poda é um investimento que Deus trabalha na nossa vida para a manifestação da glória dele. No próprio texto de João, capítulo 15, no versículo 8, o texto nos declara: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A glória do Pai está aonde? Na nossa frutificação. Declara aí, coloca no comentário: eu sou discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que é isso que o texto está falando. Discípulo de Cristo produz frutos. Bom, texto melhor. Deis muitos frutos. E quais são os frutos? Talvez você esteja trazendo essa pergunta. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, amados. Mas o fruto do Espírito olha o fruto que Deus espera na tua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diz o texto: contra essas coisas não há lei. Os frutos que Deus deseja ver em nós são estes, amados. Às vezes a gente está, uau! Não, são esses. Ele espera ver nos filhos dele amor. Ele espera ver nos filhos dele alegria. Ele espera ver em você a paz que excede todo entendimento. E assim vai, amados. Um novo ciclo, ele vai exigir poda, não conforto. Então, se você quer o novo de Deus para a tua vida, você precisa estar disposto a passar pelo processo de manejo dele. Porque quem foge da poda, foge do fruto. Quem abraça o conforto, rejeita a plenitude. E Deus, ele o quê? Ele poda aquele que ele ama. E ele poda para um propósito, para que se cumpra a vida e vida com abundância. Então Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na tua vida com um propósito. Põe atenção nisso, valente da fé. A poda, ela é inevitável para quem busca um novo ciclo. A poda, ela é inevitável para quem busca um novo tempo de Deus. E aí eu quero te fazer essa pergunta que vai liberar o seu crescimento. O que Deus está tentando cortar ou podar na tua vida hoje para que você dê mais frutos? Pare um pouquinho e reflita. Mas reflita com um coração humilde. Reflita com um coração ensinável. O que Deus quer podar? Quer podar o quê? O seu orgulho, que impede você aprender e servir? Ele quer podar o seu excesso de atividades que te desgasta e te afasta da presença dele? Ele quer podar o seu apego às coisas materiais que Deus está te pedindo para soltar?
Ele quer podar a tua autossuficiência, que não te permite depender dele. Ele quer podar aquela velha mentalidade ou aquela área de pecado de estimação que precisa ser eliminado para que realmente Cristo flua sem impedimento na tua vida. Para você pensar, tudo nas Sagradas Escrituras nos fazem refletir, nos arremetem a nós. A pastora Sandra esteve ministrando ontem em nossa igreja e ela falou de um texto que eu gosto muito, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. O 29 também é poderoso para a nossa vida. Mas o texto fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o beneplácito da vontade de Deus. O 29 vai falar o quê? Para que a imagem de Cristo seja formada em nós. A poda dói, mas a ausência dela vai custar o fruto. Então hoje eu quero te dizer, aceite o manejo do lavrador. É a única forma da gente entrar no novo tempo com abundância. É Deus tirando da gente aquilo que não é bom hoje. Você quer viver isso na tua vida? Feche os seus olhos. Deixa eu ministrar uma oração sobre ti nesta hora. Não saia não, fique. Eu creio que Deus tem uma bênção para você até o final. Senhor, nosso Pai Celestial, o grande lavrador de nossa vida, nós colocamos diante de Ti o nosso ser, todo o nosso entendimento, todo o nosso intelecto. Nós reconhecemos que muitas vezes nós buscamos o conforto e evitamos a poda, com medo da dor, com medo da perda. Queremos nesta hora te pedir perdão, Senhor, por nossa resistência ao teu manejo, que é para sempre aquilo que é para o nosso bem, Pai. Nós queremos nesta hora pedir ao Senhor Espírito Santo, trabalhe em nós. Nós declaramos, aceitamos o processo, Senhor. Nós entregamos a Ti cada área da nossa vida que precisa ser trabalhada, precisa ser podada. Corta, Senhor, o que é seco, o que é desnecessário, o que consome energia e não produz frutos, Senhor. Corta, Senhor, ó Deus. Corta de nós aquilo que não presta em nós, Senhor. Que a Tua vontade seja feita em nós. E que, Senhor, ó Deus, Pai querido, Pai amado, mesmo através, Senhor, ó Deus, da dor dessa poda, nós possamos dar mais frutos para a Tua glória, Senhor. Prepara, Senhor, ó Deus, prepara o nosso novo ciclo, prepara, Senhor, um novo tempo de colheita abundante, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu não fechei com amém, não. Porque não sei se você percebeu, esta oração não é uma simples oração. É uma oração perigosa. Porque é uma oração de corte. É uma oração de pedido de poda. Se você realmente está preparado para as podas de Deus na tua vida, agora sim você declara amém. Coloque no comentário amém. Para dar o sim, para testificar essa oração. Amém? Eu creio que Deus vai fazer muita coisa na tua vida. Hoje, bem dinâmico com vocês, mas eu sei que o Espírito Santo vai falar muito mais ao teu coração. Então, se essa palavra te desafiou a aceitar a poda de Deus, não ignore a voz do lavrador. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém, seja um missionário, amém, nesta hora. Compartilhe com aquele que precisa de coragem, aquele que precisa ser trabalhado por Deus, que quer ser trabalhado por Deus, porque nós estamos neste propósito nessa série.
O novo tempo, ele começa quando você aceita a poda de Deus para mais frutos. Deus está trabalhando na tua vida. Não resista a Deus. Eu amo a tua vida e até o nosso próximo encontro. Deixa o teu comentário. A paz do Senhor Jesus.